Olá, nós hoje vamos trazer 7 definições para a nossa primeira web aula, né? Que a gente pode dizer assim. A intenção é que vocês conheçam 7 conceitos, que a partir deles a gente vai atingir o conhecimento maior, as noções básicas da administração pública. Eles estão intimamente relacionados ao foco maior do nosso estudo, que é o orçamento público, esse instrumento de planejamento que a gente vai ver na medida dos dias aí, das quartas-feiras. Vamos para a primeira definição, o Estado. O que é o Estado? O Estado se refere a um país soberano. É escrito com letra maiúscula, para ficar bem definido na língua, e por ser país soberano, ele tem estrutura própria, é politicamente organizado. A palavra Estado, ela vem do latim, da origem latina status. Como o Estado é uma criação humana, aí automaticamente ele precisa, né, ele auxilia a manter a coexistência dos habitantes que estão inseridos nele. Isso é importante porque o Estado tem que atuar como mantenedor da ordem social. Afinal de contas, ele precisa auxiliar o desenvolvimento e proporcionar o bem-estar dos cidadãos. Esse é o papel do Estado. O Estado é visto também, gente, por coisa pública. Quando se fala em coisa pública, tenham em mente uma palavra, uma expressão latina que é res publica, separado. E significa coisa do povo, coisa pública. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a expressão res publica, vinculem a coisa do povo, tá ok? Ela não pode, o Estado não pode ser considerado uma propriedade privada porque ele é mantido por um conjunto de muitas pessoas, né? Então, isso fica claro por ser organizado política, social e juridicamente. O Estado depende de uma lei maior, lá no topo. E que lei é essa? Vocês todos conhecem. É a Constituição. O Estado, para ele ser dirigido por um governo, ele tem que ter soberania. E ser soberano, esse Estado precisa contar com um governo, com um povo, com um território. É importante assim que se condicione que todas as vezes que você ouvir a palavra Estado vinculada à soberania de um país, ele precisa de pelo menos 4 elementos para existir. Ele precisa de população, que fica submetida a um governo central. Ele precisa de território, que é esse espaço geográfico, né, definido em tamanho, no caso do Brasil, 8.544.000 quilômetros quadrados. Ele precisa de soberania, que a gente falou que é o poder que o Estado exerce tanto interna quanto externamente, né? Interna com o povo e externamente com os demais estados em que ele tem relação. E ele precisa de um governo, que é a autoridade máxima para impor certas regras. Sem isso, são 4 elementos básicos: população, território, soberania e governo. Para compreender o funcionamento do Estado, é essencial, gente, que cada cidadão possa identificar os órgãos e as instituições responsáveis por determinadas políticas públicas. Assim é dessa forma que se exerce o controle social sobre o Estado. Então, para frisar, Estado se refere a um país soberano. E soberania está definida na Constituição desse Estado. Ok?